O que dar de presente a alguém que já tem tudo? Você já foi presenteado por alguém de forma tão generosa que não soube como retribuir? Eu já fui, e em vários momentos. Mas há sempre um tipo de situação que eu chamo de agraciadamente constrangedora. É quando alguém me dá o que eu nunca mereceria receber, ou quando alguém me faz algo que eu jamais fiz com ela, ou poderei fazer de volta. É quando a pessoa me retribui com gentileza, generosidade, compreensão, mesmo depois que eu fui ríspido, insensível e indiferente com ela. Para mim, nesses momentos, é como se Deus estivesse naquela pessoa, demonstrando o sentido mais profundo da palavra graça. Aquilo que a gente aprende na escola bíblica dominical, por ser o presente e merecido de Deus. Aquela expressão da atitude de acolhimento e de amor que vem da parte de Deus. E quando somos conscientes dessa graça, que envolve tudo que vem de Deus para com cada um de nós, então somos compelidos a lhe oferecer a nossa gratidão, mesmo que Ele não precise nada de nós, porque Ele tem tudo. Mesmo que diante da sua generosidade, nós não saibamos como retribuir. Hoje nós estamos aqui para esse culto em ações de graças, e isso me lembra que é possível que estejamos aqui, infelizmente, alguém entre nós, espero não você, apenas para cumprir uma obrigação funcional, ou um dia do calendário litúrgico, já que amanhã é o dia das ações de graças, sem que haja na mente desta pessoa uma clara percepção, uma distinta devoção nesse dia, mais do que em qualquer outro, a Deus. Há um salmo na Bíblia que talvez nos ajude a evitar isso, estar aqui formalmente, sem compreender o que é gratidão. E eu convido aqui você, junto comigo, nesta alegria de agradecer de coração por tudo que Ele tem sido e feito por você, leia comigo os 8 primeiros versículos do Salmo 107, que será projetado e você pode acompanhar. Salmos 107, verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Roguemos a Deus a iluminação do alto para que possamos compreender essa palavra e Ele mesmo possa aplicar aos nossos corações. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, queremos render graças ao Teu nome e Te bendizer nesta ocasião, porque és digno de toda glória e louvor e do reconhecimento da nossa alma por tudo que Tu tens sido e feito por nós. Nós Te damos graças, ó Pai, não apenas com os nossos sentimentos, não apenas com os pensamentos e convicções, mas também com a nossa alma por inteira. Queremos
reconhecer que Tu és o Deus que fez tudo isso que acabamos de ler com cada um de nós. O Senhor, quando estávamos errantes no deserto, o Senhor, quando estávamos famintos e sedentos, e a nossa alma desfalecia, quando clamamos a Ti na nossa angústia, e o Senhor nos livrou da nossa tribulação, conduzindo-nos pelo caminho direito para a Tua presença. Por isso queremos render graças ao Senhor nesta ocasião, por Tua bondade, por Tuas maravilhas, para com os filhos dos homens dos quais nós nos incluímos. E queremos pedir que nesta hora em que vamos meditar na Tua palavra, possa o Senhor iluminar a nossa mente, falar ao nosso coração e nos dar motivos ainda maiores e mais numerosos para Te reconhecer em gratidão. Fala conosco, Senhor, nós Te oramos em nome para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Naquele emaranhado de letras e de leis que Moisés concedeu ao seu povo no deserto do Sinai, havia um tipo de oferta muito especial, que não era uma oferta cruenta, no sentido de que não representava necessariamente o sacrifício de um animal, como por exemplo no holocausto, mas que era chamado de maneira genérica de oferta da paz. Incluía, por exemplo, quando alguém fazia um voto a Deus e o cumpria. E então o símbolo daquele cumprimento era trazer a oferta a Deus. Ou quando alguém tinha recebido uma bênção de Deus e também ofertava ao Senhor aquela oferta de paz. As ofertas de paz eram únicas nesse universo simbólico dos sacrifícios do Antigo Testamento que apontavam todos para Jesus. Uma pessoa apresentava voluntariamente uma oferta de paz, e isso não era um sacrifício recorrente, tipo uma vez, duas, várias, milhares de vezes, como precisamos fazer sempre quando pecamos, pedindo perdão ao nosso Deus. Também não era ligado necessariamente a qualquer cerimônia, a um dia especial, a um feriado, a um evento. Ao contrário de outras ofertas dadas ao sacerdote, o adorador comia inteiramente a oferta de paz e o fazia junto com a sua família, reunindo pessoas à mesa, num ato de gratidão, mas também de comunhão. Era uma oferta de paz que representava o favor de Deus reconhecido em gratidão, mas que representava também a consequência desta comunhão com Deus, que é a possibilidade de comungar também com pessoas que nós amamos. Transbordando assim da essência de Deus, de tudo que receberam dele, aqueles homens e mulheres da antiga aliança adoravam a Deus por meio dessa oferta. Aqueles que tinham um coração inclinado e disposto, para usar a expressão que foi usada na consagração do templo, em 2 Crônicas, capítulo 29, faziam essa oferta, cada um, obviamente, dentro da sua possibilidade. E o Deus que sonda as motivações mais profundas do coração humano, que não aceita um ritual vazio de suposta gratidão, daqueles que são meramente compelidos pela cerimônia, sondava não pelo peso e valor da oferta, mas pela motivação mais profunda do agradecer, o quanto aquela oferta de paz e gratidão era válida diante dos seus olhos. Porque de fato, queridos amigos e irmãos, é o verdadeiro temor ou a gratidão que inspira esse tipo de louvor, esse tipo de oferta. É a contemplação da glória, do amor de Deus que provoca essa gratidão, e de forma que ela se retroalimenta, de modo que quanto mais a gratidão promove a glória de Deus, mais a glória de Deus promove a gratidão. Por isso o Salmo 50, no verso 23, afirma que o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Nós vemos isso nesse salmo que acabamos de ler, apenas os seus 8 primeiros versículos. Esse salmo inicia o livro 5 do compêndio, do saltério do povo de Deus, que é o livro de Salmos.
começa exatamente no Salmo 107 e tem uma sequência no Salmo 108 e 109 que tem uma mesma temática, e é a temática das ações de graças. Nesse caso em particular, se você em algum outro momento tiver a oportunidade de ler todos os 35 versículos desse salmo, verá que ele narra episódios do drama da história do povo de Deus na Antiga Aliança. E essa história coloca juntos numa poesia maravilhosa, com um único estribilho, que é repetido pelo menos 5 vezes nesse salmo, tanto a infidelidade do povo de Deus, como a fidelidade do Deus desse povo. E quando esse contraste fica evidente, que quanto mais o povo era infiel, mais amoroso, fiel era Deus para com eles, então Deus constrange aqueles que cantavam o hino e que declamavam a poesia, com aquele constrangimento amoroso de quem é sempre mais do que o que minimamente conseguimos ser. Deus constrangia com as suas generosas e abundantes manifestações da sua providência, na forma de provisão, de proteção e de direção dele para com o seu povo. E então o salmista proclamava que a gratidão seria a única resposta adequada, apropriada, não apenas para aquelas gerações passadas que contemplaram com seus próprios olhos os grandes feitos do Senhor, mas para com aqueles que repetidamente cantassem aquele Salmo 107. E eu diria para nós também, que neste culto também somos levados a reconhecer a grande fidelidade de Deus para conosco, apesar de nós, e não por nossa causa. Por isso que no verso 1, 8, 15, 21, 22 e 30, ele repete esse tema, e o tema é uma frase, um estribilho: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de gratidão e anunciem seus feitos com cânticos de alegria. Mas o que significa render graças? A palavra render, aqui no hebraico, é a tradução, num tempo verbal, do verbo yadar, que significa primariamente lançar, como se lança uma pedra ou um objeto, atirar, e que de maneira simbólica significa, no contexto religioso, lançar aos pés de Deus um louvor, lançar aos pés de Deus um agradecimento, lançar aos pés de Deus a sua graça. A ênfase, portanto, está na confissão pública diante de todos, desse lançamento, deste reconhecimento das ações e do caráter de Deus. Por isso que render graças a Deus é um ato de louvor, e louvor é elogio, é reconhecimento, que não pode ser feito apenas no recôndito da alma de alguém. Por isso estamos aqui, para juntos rendermos, lançarmos diante de Deus e aos seus pés as nossas ações de graças, para que não apenas expressem o que eu sinto e encorajem a que eu continue sentindo gratidão a Deus, mas também encorajem ao outro, quando me ouve dizer que Deus é bom, que devemos juntos render graças ao seu nome. É um verbo, por exemplo, diferente de um outro, que também está relacionado a dar a Deus aquilo que lhe é devido, e que é traduzido em português pelo verbo tributar, havu, em hebraico. O verbo significa tributar por obrigação, porque é dever, porque se espera de. Daí porque quando nós pensamos em tributo, infelizmente temos que lembrar do imposto de renda, que não é facultativo, que não decidimos dar ou não dar, como o render graças. Na verdade, é até muito difícil, né? Fazer a declaração e pagar o imposto e, ao mesmo tempo, render graças ao leão. Porque aquele leão não é tão bom quanto este leão. O leão da tribo de Judá nos faz tributar ao Senhor com gratidão. Porque o benefício, ou como diriam os tributaristas, o retorno pelo imposto devido é muito maior do que o valor que nós tributamos a ele. E quando aquilo que volta para nós, o que já veio antes de tributarmos, é muito maior, tributar se transforma em render graças. É essa a ideia que o autor deste Salmo 107 tenta nos passar.
Não se trata, portanto, de dar a Deus algo que Ele obriga ou que Ele não tenha, mas algo que eu reconheço que Ele tem abundantemente e já me deu, e porque me deu, eu devolvo a Ele a gratidão pela graça recebida. Em resumo, render graça foca na expressão de gratidão e louvor pela bondade e pelas ações de Deus. Muitas vezes isso é feito de maneira confessional, verbal, mas também atitudinal. Muitas vezes significa não falar tanto e fazer mais. Perceba que o foco, portanto, não está naquilo que é a oferta apresentada no altar, ou naquilo que supostamente materializa a gratidão do ofertante. Razão porque é tão deletéria a ideia de que devemos dar coisas a Deus para que Ele nos abençoe e nos faça prosperar. Que tolice! Nós só damos porque Ele já nos deu. E ao devolvermos a Ele, devolvemos porque reconhecemos que do muito que Ele nos deu, é possível que algo muito pequeno para nós possa ser usado pelas suas bondosas e abençoadoras mãos para abençoar outros. Deus, então, não se interessa pelo tanto que nós agradecemos, porque o foco está na motivação interior do adorador diante de Deus, que o adora através daquilo que o oferece. Sabe, irmãos e amigos, Deus não se interessa por nossas práticas piedosas, religiosas, se o nosso coração não estiver nelas. Se nossas motivações forem egocêntricas, como querer manter Deus do nosso lado, comprando o seu favor, como se isso fosse possível, Deus diz assim: guarda essa oferta para você. E em vários momentos da Escritura, Ele literalmente rejeita que alguém renda graças a Ele com motivações impuras. O que Deus ama mesmo é quando a nossa gratidão se expressa numa adoração autêntica, que passa por um quebrantamento e uma percepção do que Ele fez quando eu não merecia, de como Ele foi generoso e como o constrangimento que Ele me faz não é por conta do temor do seu castigo, mas por conta do reconhecimento do seu amor. Quando eu esperava a mão pesada de Deus contra mim, Ele me ofereceu a mão graciosa, me levantando da minha queda. E isso me constrange, e certamente a você também. Seja na bênção ou na carência, como diz o Salmo, há um momento em que esse povo clama a Deus, que Ele suplica que o livre de si mesmos, de suas tribulações. E aí o salmista conclui: sim, Ele fez isso, por isso rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com todos nós. Eu conduzo a minha meditação nesse momento para o fim. Há um ditado popular na minha terra que diz, eu imagino que na sua também, que a gente só valoriza quando perde. Não é verdade? Então eu gostaria de concluir essa mensagem propondo para você um exercício prático dos motivos mais importantes pelos quais nesta manhã, nesta tarde, você e eu devemos agradecer, e não somente hoje, diga-se de passagem. Pense um pouquinho aí, sinceramente, não precisa me dizer, pense só você, consigo mesmo e Deus. O que é que nesse momento, se você perdesse, lhe faria a maior falta, dentre todas as outras coisas? Se nesse momento, a vida apresentasse para você a possibilidade da escolha, e lhe dissesse assim: você vai perder algo, o que é que você diria? Tudo menos isso. Tudo menos isso. Mas não estamos falando de gratidão e não de perda. Mas eis aí o exercício.
aquilo que você pensa que seria a maior tragédia se você perdesse, é justamente o maior motivo pelo qual você deve agradecer. Porque a gente só valoriza quando perde. E por medo de perder, a gente até evita pensar. Mas quando a gente tem, a gente infelizmente também evita agradecer. Porque o que a gente tem, como dizem os americanos e os ingleses, nós acabamos take for granted. Acabamos não dando o verdadeiro valor. Pensando que já está ali, como esse copo de água que eu tenho nas mãos. Ah, querido, nesses últimos tempos, como eu valorizei a água. Me ajuda na sequidão da minha garganta. Como é bom estar aqui nesse púlpito. Aproveito para agradecer ao reverendo Cid, que pregou no dia do Mackenzista, na ausência do chanceler. E como eu tive vontade de estar aqui, não pude. Como é bom poder comer o que você quer, principalmente quando em algum momento você não pode comer o que você deseja. Como é bom estar ao lado da pessoa que você tem aí junto de você, tocar com ela, cantar com ela, ter a comunhão e a parceria e o companheirismo do ministério, trabalhar com ela, servir a essa instituição nesse momento da história. Tudo isso é muito bom. Mas como você viu no vídeo, a maioria das pessoas, quando pergunta pelo que você agradece, elas lembram logo daquilo que, sem a qual nada tem sentido: a vida. E na vida, a saúde. E com saúde, a provisão. E com a provisão, as oportunidades de produzir, de constituir uma família, de trabalhar, de com o suor do nosso rosto, colocar o pão sobre a nossa mesa, de ter momentos como esse. Imagine que esta seja a última celebração de ações de graças, que por qualquer motivo, qualquer um de nós se veja impedido no próximo ano de oferecer. Imagine se alguém tivesse lhe convidado e dito assim: olha, vai ser a última vez. As pessoas que passam por situações extremas de saúde sabem bem do que eu estou falando, porque elas têm sempre a sensação de que talvez seja a última vez. Deus generosamente vai nos dar outras vezes, se Deus quiser. Mas pense um pouco, se hoje isso é tão assustador de perder, como você poderia retribuir a Deus por ser, viver, existir, ter, fazer aquilo que você é, que você tem, que você faz? Difícil, né? É como dar um presente para quem já tem tudo. Retribuir essas coisas de maneira apropriada é muito difícil, eu diria que é impossível. Mas eu vou lhe dizer com as palavras dele mesmo, o que é que ele espera de você em retribuição, mesmo sem precisar. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Não é o que você dá, é a quem você se entrega, que é a expressão maior de gratidão. A única retribuição que Deus espera de você, a única homenagem, o único render de graças, é a sua própria vida entregue a Ele. É quando você diz assim: eu quero ser na terra um instrumento dEle e para a sua glória. É quando você diz: o melhor do meu tempo, o melhor do meu talento, o melhor do meu tesouro, não são meus, eu os recebi, toma de volta, Senhor. E ao fazer isso, você rende graças a Deus. Por isso que um dia só é muito pouco, um culto de 1 hora é muito pouco. É por isso que render graças é a vida inteira. Filho meu, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida. Portanto, quando você lembrar de agradecer a Deus, não lembre daquilo que você pode dar a Ele, nem mesmo palavras,
porque Ele já tem tudo, mas Ele deseja receber quem você é. Você consegue fazer isso agora? Senhor, se eu perder tudo, mas se eu não perder a possibilidade de ser Teu, eu Te louvo e Te agradeço por isso. Curva sua cabeça comigo, feche os seus olhos e diga isso para Deus em oração. Diga ao Senhor, como não entoar o Teu louvor? Como não Te render graças? Como não Te oferecer culto e adoração? Eis aqui, Senhor, o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Eu quero render graças a Ti, não porque sou obrigado, mas porque sou reconhecedor da Tua graça. Faça isso num momento de oração silenciosa, enquanto ouvimos o coro sacro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cantando essa música, como não entoar o Teu louvor, como não render graças ao Teu nome e Te oferecer culto. Todos nós façamos da letra dessa música a nossa oração e a nossa dedicação a Deus, não apenas deste culto, mas da própria vida, a razão maior da nossa gratidão.